Imagine um homem que, aos 17 anos, caminha sozinho rumo a uma cidade que nunca visitou, deixando para trás sua família e tudo que conhecia. Ele chega em Atenas com uma missão simples: aprender. O que acontece nas décadas seguintes muda o curso inteiro da civilização ocidental. Esse homem vai criar a lógica formal, fundar a biologia, definir o que é a ética, inventar a poética, organizar a política, classificar os animais, explicar as estrelas, e ainda assim encontrar tempo para ser o tutor do garoto que se tornaria o maior conquistador da história. Seu nome é Aristóteles. E está a história de um homem que tentou entender absolutamente tudo. Bem-vindos ao canal Relíquias do Passado. Sou seu apresentador, e hoje mergulhamos 2400 anos no passado, até a Grécia Antiga, para conhecer não apenas um filósofo, mas a mente mais enciclopédica que o mundo já produziu. Para entender Aristóteles, precisamos primeiro entender de onde ele veio. E ele não veio de Atenas, ao contrário do que muita gente imagina. Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade de Estagira, uma pequena colônia grega localizada na região da Calcídica, no norte da Grécia, próxima à atual Macedônia. Por isso, durante toda a sua vida, ele foi chamado pelos atenienses de o estagirita, um termo que carregava certo tom de estrangeiro, de alguém que não era totalmente um deles. Seu pai chamava-se Nicomaco, um médico respeitado que servia na corte do rei Amintas III da Macedônia, o avô de Alexandre, o Grande. Esse detalhe é fundamental. Desde criança, Aristóteles cresceu em um ambiente de ciência prática, de medicina e de observação empírica. Seu pai não era um filósofo abstrato, era um homem que curava pessoas, que observava sintomas, que tirava conclusões a partir de evidências. Esse espírito prático e científico ficou marcado para sempre na forma como Aristóteles pensaria o mundo. Sua mãe chamava-se Festis e também vinha de uma família de médicos. A medicina, portanto, corria literalmente no sangue de Aristóteles. Tragicamente, Aristóteles perdeu ambos os pais ainda jovem. Quem o criou foi seu tutor e parente Próxeno, um homem culto que parece ter reconhecido o talento extraordinário do menino e investido em sua educação. Aos 17 anos, Aristóteles tomou uma decisão que mudaria sua vida e a história do pensamento. Viajou para Atenas para estudar na Academia de Platão. Quando Aristóteles chegou em Atenas, por volta de 367 a.C., a cidade era o centro intelectual do mundo grego. E no coração desse mundo estava a Academia, fundada por Platão cerca de 20 anos antes. Era algo que não tinha precedente histórico, uma escola de filosofia permanente, financiada, com professores e alunos dedicados ao estudo e ao debate. Platão, à época, tinha já 60 anos. Era um homem famoso, carismático, de presença imponente. E Aristóteles? Era um rapaz de 17 anos vindo de uma cidade provinciana do norte. Mas esse jovem logo se destacou de tal forma que Platão o chamava de o intelecto da escola e de o leitor, por causa de sua voracidade por livros e textos. Havia algo de incomum naquele aluno. Ele não apenas absorvia o pensamento do mestre, mas questionava, debatia, e às vezes discordava abertamente. Aristóteles ficou na academia por 20 anos, primeiro como aluno e depois como professor. Sua relação com Platão era de profundo respeito e afeto, mas também de desacordo crescente. Existe uma frase famosa, que talvez você já tenha ouvido, atribuída a Aristóteles: Platão é meu amigo, mas a verdade é mais minha amiga ainda. Essa frase resume perfeitamente a tensão criativa entre os dois maiores filósofos da antiguidade. Qual era esse desacordo central? Platão acreditava que a realidade verdadeira não estava no mundo que podemos ver e tocar, mas em um mundo invisível de formas perfeitas, eternas e imutáveis, que ele chamava de ideias ou formas.
Para Platão, uma mesa concreta que você vê é apenas uma cópia imperfeita da ideia de mesa, que existe em um plano superior. O mundo sensível é sombra, o mundo das formas é a luz. Aristóteles olhava para isso e pensava: não. A realidade está aqui, neste mundo, nesta mesa concreta, neste animal que posso dissecar, nesta planta que posso observar. As formas não existem separadas dos objetos, elas existem dentro dos objetos. Para conhecer o mundo, não precisamos meditar em busca de um realme espiritual. Precisamos observar, classificar, analisar e raciocinar. Era uma divergência filosófica profunda, com consequências imensas. Platão apontava para o céu, Aristóteles apontava para a terra. Em 347 a.C., Platão morreu. Aristóteles tinha então 37 anos. O que aconteceu a seguir é um dos episódios mais debatidos na história da filosofia. A direção da academia foi passada não para Aristóteles, mas para Espeusipo, sobrinho de Platão. Alguns historiadores sugerem que Aristóteles ficou magoado. Outros argumentam que ele simplesmente reconheceu que nunca seria completamente aceito em Atenas como um estrangeiro. O fato é que Aristóteles partiu. Ele foi para Assos, uma cidade na costa da Ásia Menor, hoje o território da Turquia moderna. Lá, o governante local, Hérmias de Atarneu, era um homem fascinante. Havia sido escravo, tornou-se banqueiro, comprou sua liberdade, ascendeu ao poder político. Notavelmente, era um apaixonado por filosofia. Hérmias tinha estudado na academia e tinha enorme admiração por Platão e por seus discípulos. Aristóteles foi recebido com todas as honras em Assos. E lá aconteceu algo que raramente é mencionado nas biografias populares do filósofo: ele se casou. Aristóteles casou-se com Pitias, sobrinha e filha adotiva de Hérmias. O casamento parece ter sido genuinamente feliz. Eles tiveram uma filha, que também recebeu o nome de Pitias. Há registros de que Aristóteles nutria profundo afeto por sua esposa. Pitias morreu alguns anos depois, provavelmente entre 326 e 322 a.C., embora as datas exatas sejam incertas. Em seu testamento, Aristóteles pediu expressamente que os ossos de sua esposa fossem enterrados junto aos seus, cumprindo uma promessa que ela havia feito. Este detalhe comovente nos lembra que por trás do filósofo monumental havia um homem com laços afetivos profundos. Após a morte de Pitias, Aristóteles teve uma companheira chamada Herpilis, provavelmente uma mulher livre de Estagira, sua cidade natal. Juntos tiveram um filho, a quem Aristóteles deu o nome de Nicomaco, em homenagem ao pai que havia perdido quando criança. Nicomaco morreu jovem em batalha, mas deu nome a uma das obras mais importantes de Aristóteles, a Ética Nicomaco. No testamento de Aristóteles, que foi preservado pela história, ele deixa instruções detalhadas e tocantes sobre como cuidar de Herpilis, demonstrando carinho e responsabilidade em relação a ela. O homem que escreveu sobre virtude, ao que parece, tentava vivê-la também. Em Assos, Aristóteles não ficava parado em uma sala meditando. Ele saía, caminhava pela praia, coletava animais marinhos, dissecava criaturas. Ficava horas observando polvos, ouriços do mar, abelhas e golfinhos. Depois de alguns anos em Assos, ele se mudou para a ilha de Lesbos, onde passou a trabalhar com um ex-aluno e futuro sucessor chamado Teofrasto. Se Aristóteles é o pai da biologia animal, Teofrasto seria o pai da botânica. Juntos, eles formaram um par científico sem paralelo na antiguidade. Em Lesbos, Aristóteles fez algo revolucionário: observação sistemática da natureza. Ele classificou mais de 500 espécies de animais com uma precisão que só seria superada quase 2000 anos depois, com o trabalho de Linneu no século XVIII. Ele descreveu a embriologia dos polvos com tamanha precisão que os biólogos modernos, ao revisitar seus textos, ficam espantados. Um exemplo notável: Aristóteles descreveu o comportamento reprodutivo do peixe-bagre do Nilo com detalhes que só foram verificados como corretos no século XIX. Por mais de 1800 anos, os biólogos pensaram que ele estava errado, até que a observação moderna provou que ele havia visto certinho. Esse tipo de episódio se repete várias vezes ao examinar sua obra biológica. Sua frase sobre o estudo dos animais é icônica: cada parte da natureza tem algo de maravilhoso.
Em 343 a.C., Aristóteles recebeu um convite que nenhum filósofo na história recebeu antes ou depois. O rei Filipe II da Macedônia pediu que ele fosse o tutor pessoal de seu filho Alexandre, um garoto de 13 anos que o mundo conheceria como Alexandre, o Grande. Por que Filipe escolheu Aristóteles? Vários fatores convergiam. Aristóteles era o mais renomado discípulo da Academia de Platão. O pai de Aristóteles havia servido à corte macedônia. E Filipe, homem pragmático e ambicioso, queria para seu filho o melhor professor disponível no mundo grego. Aristóteles aceitou. Ele foi para a cidade de Pela, capital da Macedônia, e depois ensinou em Miesa, em um local que ficou conhecido como o Jardim das Ninfas. Ali, por pelo menos 3 anos, o maior pensador do mundo ocidental ensinou o futuro maior conquistador da história. O que Alexandre aprendeu com Aristóteles? Filosofia, lógica, retórica, medicina, biologia, ética e política. Aristóteles preparou edições especiais da Ilíada para o jovem Alexandre, que carregaria o texto consigo em campanhas militares por toda a Ásia. Disse que Alexandre dormia com 2 itens sob o travesseiro, uma adaga e a cópia da Ilíada anotada por Aristóteles. A relação entre os dois ia além do formal. Alexandre chamava Aristóteles de segundo pai e dizia que seu pai biológico lhe havia dado a vida, mas Aristóteles lhe havia dado uma vida que valia a pena ser vivida. Há uma anedota que ilustra bem a personalidade de Aristóteles como educador. Certa vez, Alexandre perguntou por que Aristóteles ensinava a outros suas descobertas mais profundas, já que assim perderia sua vantagem. Aristóteles teria respondido que mesmo ensinando tudo, ele ainda estaria sempre à frente, porque enquanto ensinava aprendia coisas novas. Contudo, a relação entre os dois se complicou com o tempo. Alexandre, ao conquistar a Pérsia e adotar elementos da cultura persa, foi criticado por muitos gregos por barbarizar-se. Aristóteles nunca aprovou completamente o projeto imperial de Alexandre. E quando Alexandre mandou executar Calístenes, sobrinho de Aristóteles que havia acompanhado a campanha como historiador, a relação entre tutor e discípulo ficou definitivamente abalada. Em 335 a.C., Aristóteles voltou a Atenas. Tinha 50 anos. Alexandre já havia assumido o poder após a morte de Filipe e estava iniciando suas conquistas. Aristóteles era o homem mais famoso do mundo intelectual grego. E ele fundou sua própria escola, o Liceu. O nome vinha do lugar, um ginásio público perto de um templo dedicado a Apolo Lício, nos arredores de Atenas. Mas o que Aristóteles construiu ali ia muito além de um ginásio. Era uma instituição de pesquisa e ensino sistemático, com jardins, uma biblioteca considerável, coleções zoológicas e botânicas, mapas e manuscritos. Era algo semelhante a uma universidade moderna, séculos antes do conceito existir. Os alunos do liceu eram chamados de peripatéticos, do grego peripatem, que significa caminhar. A razão era que Aristóteles frequentemente ensinava caminhando pelos jardins do liceu, com os alunos ao redor. Ensinar em movimento, uma ideia que ressoa até hoje nas melhores práticas pedagógicas. No liceu, Aristóteles organizou um esforço intelectual coletivo de escala nunca vista. Seus alunos colhiam dados de espécies animais por toda a Grécia e além. Compilavam constituições de cidades-estado gregas. Registravam costumes, leis e práticas políticas. Era uma operação científica com múltiplos pesquisadores, coordenada por um cérebro central. Alexandre, generoso com seu antigo mestre, financiou parte desse trabalho enviando espécimens zoológicos e botânicos de suas campanhas na Ásia. Há registros de que Alexandre mandou coletar e enviar para Aristóteles plantas e animais encontrados nos territórios conquistados no Egito, na Pérsia e na Índia. O Liceu durou como instituição por séculos após a morte de Aristóteles, sobrevivendo ao próprio Império Macedônico. Vamos parar por um momento para tentar dimensionar o que Aristóteles escreveu. Porque a escala é simplesmente extraordinária. Diógenes Laércio, o biógrafo antigo, registrou mais de 400 títulos atribuídos a Aristóteles. 400. Hoje, temos cerca de 47 obras preservadas, e mesmo assim elas cobrem um território intelectual que nenhum indivíduo na história jamais cobriu sozinho. Aristóteles inventou a lógica formal. Antes dele, havia argumentos, retórica, persuasão, mas nenhum sistema para determinar se um argumento é válido ou inválido independentemente do seu conteúdo. Aristóteles criou o silogismo, a forma mais básica do raciocínio dedutivo. Por exemplo, todos os humanos são mortais. Sócrates é humano, logo, Sócrates é mortal. Esse tipo de estrutura,
que parece óbvio para nós hoje, foi uma invenção revolucionária. A lógica aristotélica dominou o pensamento europeu por mais de 2000 anos e só foi superada no século XIX com o desenvolvimento da lógica matemática. Na metafísica, Aristóteles debate a natureza do ser, da substância, da causalidade e do que significa para uma coisa existir. Ele introduz conceitos como matéria e forma, potência e ato, que seriam fundamentais para toda a filosofia medieval. O próprio nome metafísica vem de Aristóteles, ou melhor, de seus editores. Era o título dado aos textos que vinham depois da física na organização de seus escritos. Na física e na cosmologia, para Aristóteles, a Terra era o centro do universo, imóvel, cercada por esferas celestes que carregavam a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas. O mundo sublunar era feito de 4 elementos: terra, água, fogo e ar. O mundo supralunar era feito de um 5º elemento eterno e perfeito, o éter. Essa cosmologia estava errada, como Copérnico e Galileu provariam 2000 anos depois. Mas foi a cosmologia dominante do mundo ocidental por toda a Idade Média. Na biologia, Aristóteles é um gigante que só foi devidamente reconhecido nos últimos séculos. Em obras como História dos Animais, sobre as partes dos animais e sobre a geração dos animais, ele classifica centenas de espécies, descreve seus órgãos internos, seus comportamentos reprodutivos, sua embriologia. Charles Darwin, em uma carta, comparou Aristóteles a Linneu e Cuvier e disse que eles eram meros escolares comparados a ele. A Ética a Nicomaco é talvez o mais influente tratado de ética já escrito. Nela, Aristóteles desenvolve a ideia de que o objetivo da vida humana é a eudaimonia, um termo frequentemente traduzido como felicidade, mas que mais precisamente significa florescimento ou bem viver. Para Aristóteles, a felicidade não é um estado emocional, não é prazer, não é riqueza. É a atividade da alma de acordo com a virtude. E a virtude é um hábito, um meio termo entre extremos. A coragem, por exemplo, é o meio termo entre a covardia e a imprudência temerária. A generosidade é o meio termo entre a avareza e o esbanjamento. Esse conceito do meio termo, ou mesotes em grego, é uma das ideias filosóficas mais duradouras da história. Na obra chamada Política, Aristóteles examina 158 constituições de cidades-estado gregas. Ele classifica os sistemas de governo, monarquia, aristocracia e república como formas legítimas, tirania, oligarquia e democracia radical como suas degenerações. Para Aristóteles, o ser humano é um animal político, isto é, um ser que por natureza vive em comunidade e depende dela para realizar seu potencial. O homem que vive fora da cidade, disse Aristóteles, é ou uma fera ou um deus. Na retórica, Aristóteles analisa os mecanismos da persuasão, o logos, ou argumento racional, o pathos, ou apelo emocional, e o ethos, ou credibilidade do orador. Esses 3 conceitos ainda estruturam o ensino de comunicação e retórica nas universidades modernas. Na poética, ele analisa a tragédia grega e introduz conceitos como catarse, mimese e o conceito de amartia, o erro trágico que leva à queda do herói. Qualquer estudante de literatura, cinema ou dramaturgia no mundo ainda encontra Aristóteles em algum ponto de sua formação. Em De Anima, sobre a alma, Aristóteles argumenta que a alma não é uma entidade separada do corpo, mas a forma que organiza e anima o corpo. Cada ser vivo tem uma alma, as plantas têm alma nutritiva, os animais têm alma nutritiva e sensitiva, os humanos têm todas essas mais a alma racional. Essa visão influenciou profundamente a psicologia medieval e foi debatida por filósofos e teólogos por séculos. Talvez o legado mais profundo de Aristóteles não seja nenhuma de suas teorias específicas, muitas das quais foram superadas. É seu método. Aristóteles foi o primeiro a articular de forma sistemática a ideia de que o conhecimento deve começar pela observação do mundo. Antes de teorizar, observe. Antes de deduzir, induza a partir de casos particulares. Classifique, compare,
analise causas. Ele distinguia 4 tipos de causa para qualquer fenômeno: a causa material, o que a coisa é feita; a causa formal, qual é sua forma ou estrutura; a causa eficiente, o que a produziu; e a causa final, para que fim ela existe. Essa análise causal ainda estrutura muito do raciocínio científico e filosófico. O biólogo Ernest Mayr, um dos maiores evolucionistas do século XX, disse que Aristóteles foi o maior biólogo de todos os tempos. Não porque suas respostas estavam sempre corretas, mas porque ele fez as perguntas certas e desenvolveu as ferramentas metodológicas para respondê-las. Em 323 a.C., Alexandre, o Grande, morreu subitamente em Babilônia. Tinha apenas 32 anos. A notícia chegou em Atenas e desencadeou uma reação violenta. Os atenienses, que haviam sido submetidos ao poder macedônico, aproveitaram a morte de Alexandre para expressar seu ressentimento contra tudo que fosse macedônico. Aristóteles, como tutor de Alexandre e homem com conexões profundas com a Macedônia, tornou-se um alvo. Uma acusação formal foi movida contra ele: impiedade religiosa, a mesma acusação que havia levado Sócrates à morte 76 anos antes. A acusação era política, não genuinamente religiosa. Mas Aristóteles sabia o que havia acontecido com Sócrates. Ele tomou uma decisão que ficou famosa na história e que ele mesmo explicou com grande lucidez. Preferiu deixar Atenas a dar aos atenienses a oportunidade de pecar 2 vezes contra a filosofia. Ele fugiu para a cidade de Chalcis, na ilha de Eubeia, onde sua mãe tinha propriedades familiares. Mas a fuga chegou tarde demais para sua saúde. Aristóteles estava doente, provavelmente com uma doença do estômago que o havia afligido por anos. Em 322 a.C., aproximadamente um ano após a morte de Alexandre, Aristóteles morreu em Chalcis. Tinha 62 anos. Em seu testamento, que sobreviveu, ele deixa instruções detalhadas: cuida de Herpilis, de seus filhos, dos seus escravos, alguns dos quais ele liberta. Pede que seus ossos sejam misturados aos da primeira esposa Pitias. É um documento humano, não apenas filosófico. A história de como os escritos de Aristóteles chegaram até nós é quase inacreditável. Aristóteles deixou sua biblioteca pessoal para seu sucessor Teofrasto. Teofrasto a deixou para um homem chamado Neleio. Neleio a levou para a cidade de Sepsis, na Ásia Menor. E então, segundo uma história preservada pelo geógrafo Estrabão, os herdeiros de Neleio enterraram os manuscritos em um porão para escondê-los dos reis da região que tinham o hábito de confiscar livros para suas bibliotecas reais. Os manuscritos ficaram enterrados por décadas, talvez por mais de um século. No 1º século a.C., um bibliófilo chamado Apelicon de Teos comprou os manuscritos, em estado precário, e os levou para Atenas. Quando o general romano Sila conquistou Atenas em 86 a.C., ele levou a biblioteca de Apelicon para Roma. Lá, o gramático Tiranion fez cópias dos textos. A partir daí, os escritos de Aristóteles foram gradualmente editados, comentados e disseminados. O editor mais importante foi Andrônico de Rhodes, que no 1º século a.C. organizou os textos na forma que chegou até nós, incluindo a palavra metafísica para os textos que vinham depois da física. Na Idade Média, boa parte do corpus aristotélico foi perdida no Ocidente europeu, mas preservada pelos filósofos árabes. Al-Farabi, Avicena e Averroes comentaram e transmitiram Aristóteles para o mundo islâmico. Quando esses textos foram retraduzidos para o latim nos séculos XII e XIII, provocaram uma verdadeira revolução intelectual na Europa medieval. Talvez nenhum aspecto do legado de Aristóteles seja mais surpreendente do que sua influência sobre o pensamento cristão medieval. Um filósofo pagão que morreu 300 anos antes de Cristo se tornando a espinha dorsal da teologia cristã medieval. Como isso aconteceu? Quando as obras de Aristóteles foram retraduzidas para o latim, provocaram inicialmente resistência. A Igreja Católica, em 1210 e novamente em 1215,
proibiu o ensino de certas obras de Aristóteles nas universidades europeias. Havia tensão entre o seu naturalismo e a doutrina cristã. Foi São Tomás de Aquino, no século XIII, quem realizou a síntese monumental. Tomás leu Aristóteles profundamente, debateu com ele, concordou onde pôde, discordou onde era necessário, e criou um sistema filosófico-teológico que integrava o pensamento aristotélico com o dogma cristão. O resultado foi a escolástica, que dominou o pensamento europeu por séculos. Tomás de Aquino simplesmente chamava Aristóteles de o filósofo, com letra maiúscula, como se não houvesse outro digno do nome. E durante séculos, quando um intelectual europeu queria citar uma autoridade filosófica máxima, citava Aristóteles. Essa influência foi tão total que quando Galileu e outros pioneiros da revolução científica desafiaram a cosmologia aristotélica, a reação da Igreja foi em parte uma reação em defesa de Aristóteles. A física e a astronomia aristotélicas tinham se tornado dogma religioso, algo que o próprio Aristóteles provavelmente teria achado perturbador, dado seu comprometimento com a observação empírica. Seria desonesto falar de Aristóteles sem mencionar uma parte obscura de seu legado, sua defesa da escravidão. Na política, Aristóteles argumentou que alguns seres humanos são escravos por natureza, isto é, que certas pessoas são naturalmente adequadas para servir a outras. Esse argumento foi usado por defensores da escravidão por séculos, incluindo no contexto da escravidão africana nas Américas. Precisamos situar isso em seu contexto. A escravidão era uma instituição universal no mundo antigo, e nenhum filósofo grego questionou sua existência de forma radical. Mas o argumento específico de Aristóteles de que a escravidão é natural para certos grupos humanos foi particularmente influente e particularmente danoso. Da mesma forma, Aristóteles tinha visões sobre as mulheres que consideramos hoje profundamente equivocadas. Ele acreditava que as mulheres eram homens incompletos, biologicamente inferiores, e que sua participação na vida política e intelectual devia ser limitada. Podemos reconhecer a grandeza intelectual de Aristóteles e ao mesmo tempo reconhecer as graves limitações morais de seu pensamento sobre questões humanas fundamentais. As duas coisas são verdadeiras. O gênio não exime da crítica ética. Vamos agora a algumas curiosidades sobre Aristóteles que poucos sabem. Aristóteles era dandy. Relatos antigos descrevem que ele se vestia com esmero, usava anéis, tinha o cabelo bem cortado e dava atenção especial à sua aparência. Era uma figura elegante, bem diferente do estereótipo do filósofo desleixado. Aristóteles gaguelava. Esse detalhe é mencionado por Diógenes Laércio e por outros autores antigos. Um homem que deixou um dos mais importantes tratados sobre retórica e oratória da história tinha dificuldade com a própria fala. Há algo profundamente humano nisso. Aristóteles foi possivelmente o primeiro na história a criar uma classificação sistemática de plantas e animais, o que o torna um precursor direto da taxonomia moderna. Mas ele também classificou os seres humanos, os ventos, os astros, as formas de governo, os tipos de amizade, os tipos de prazer. Ele era, essencialmente, um classificador compulsivo do universo. Aristóteles tinha teoria sobre o sono e os sonhos. Em seu texto sobre os sonhos, ele argumenta que os sonhos são produzidos por movimentos sensoriais que persistem no corpo durante o sono. Não eram mensagens divinas, como os gregos costumavam crer, mas fenômenos naturais com explicações naturais. Era uma posição radicalmente naturalista para sua época. Aristóteles escreveu diálogos, semelhantes aos de Platão, que eram conhecidos na antiguidade e muito admirados por sua qualidade literária. Cícero os elogiou como um rio de ouro. Mas todos esses diálogos foram perdidos. O que temos de Aristóteles hoje são basicamente notas de aula, textos técnicos, não as obras polidas que ele preparou para publicação. O que chegou até nós é, provavelmente, uma fração do que ele escreveu, e não necessariamente a parte que ele consideraria mais representativa de seu trabalho. Alexandre,
O Grande, uma vez enviou a Aristóteles um elefante capturado na Ásia. Isso teria ido parar na coleção zoológica do Liceu. A imagem do elefante no jardim de uma escola filosófica em Atenas é, por si só, notável. E por fim, Aristóteles dormia com uma bola de bronze na mão sobre uma bacia de metal. Quando adormecia de verdade, a bola caía, o barulho o acordava, e ele voltava ao trabalho. Ele considerava o sono um desperdício de tempo precioso. Não sabemos se essa história é verdadeira, mas é deliciosa. Como medir o impacto de Aristóteles na história da humanidade? Em termos de influência direta sobre o pensamento ocidental, Aristóteles é provavelmente o mais influente pensador de todos os tempos. Sua lógica estruturou o raciocínio filosófico e científico por mais de 2 milênios. Sua biologia foi o ponto de partida de toda a zoologia até o século XIX. Sua ética moldou o pensamento moral da civilização ocidental. Sua política contribuiu para o vocabulário fundamental da teoria política. Sua poética fundamentou 2000 anos de crítica literária. E sua síntese com o pensamento cristão, via Tomás de Aquino, moldou a intelectualidade europeia por toda a Idade Média. O filósofo Alfred North Whitehead disse que toda a filosofia ocidental é uma série de notas de rodapé a Platão. Mas poderíamos dizer que toda a ciência ocidental, pelo menos até a Revolução Científica, é uma série de comentários a Aristóteles. Mesmo quando a Revolução Científica dos séculos XVI e XVII derrubou a física, a cosmologia e a biologia aristotélicas, ela o fez usando muitas das ferramentas metodológicas que Aristóteles havia forjado: observação, classificação, busca por causas, raciocínio sistemático. O que Aristóteles deixou não foi uma biblioteca de respostas corretas. Deixou um conjunto de perguntas certas e um método para tentar respondê-las. Isso é, talvez, mais valioso do que qualquer resposta específica. Aristóteles acreditava que o conhecimento é o estado natural da alma humana. Em sua Metafísica, na primeira linha, ele escreve: todos os homens por natureza desejam saber. É uma abertura simples, quase banal. Mas é também um manifesto. Um programa de vida. A vida de Aristóteles foi a tentativa mais ambiciosa na história humana de honrar esse desejo. Aristóteles nasceu filho de um médico em uma cidade provinciana do norte da Grécia. Perdeu os pais cedo. Estudou 20 anos com o maior filósofo de sua época, com quem discordou respeitosamente. Casou-se, amou, sofreu perdas. Ensinou o conquistador que mudaria o mundo. Fundou uma escola que mudaria o pensamento ocidental. Escreveu sobre tudo que podia ser escrito. Fugiu para não morrer como Sócrates. E morreu exilado, longe de Atenas, com 62 anos. 2400 anos depois, seus textos ainda são lidos em universidades em todos os continentes. Suas perguntas ainda estão ativas. Seu método ainda nos guia. Há uma razão pela qual, durante séculos, ele foi chamado simplesmente de o filósofo. Não porque ele tivesse monopolizado o título, mas porque, quando você buscava o exemplo máximo do que significa dedicar uma vida inteira ao amor pelo saber, o nome que vinha era sempre o mesmo: Aristóteles. Obrigado por assistirem a mais um episódio de Relíquias do Passado. Se você chegou até aqui, você acabou de viajar 2400 anos no tempo e voltou com a história completa de um dos homens mais extraordinários que já pisaram na Terra. Se esse episódio te acrescentou algo, compartilha com alguém que também merece saber. Até o próximo episódio.